eu peço a você que participe, assim como participaram aí da entrevista com o Joaquim de Carvalho na semana passada, que foi um sucesso aqui, né? Ele veio falar do documentário que ele fez em relação à facada do Bolsonaro. É um documentário controverso, a esquerda bate palma, a direita critica. Muita gente começou a achar que eu estava a favor do que o convidado estava falando, e na verdade, quando a gente é jornalista, não tem uma via de regra, você tem que ter uma imparcialidade da situação. E ele veio trazer o ponto de vista dele, hoje você vai ver um ponto de vista muito mais direita com o nosso entrevistado, que já está a postos, a agenda dele é corrida, e por isso eu vou colocar ele aqui na tela, nesse exato momento, com vocês, essa grande figura que eu tenho o maior carinho. Aprendi a admirar ali no programa da Jovem Pan, assistindo ele diariamente por um tempão. Depois ele saiu, o programa ficou uma coisa de louco. E a gente já vai falar disso aqui. Thiago Pavinato, seja bem-vindo, meu xará. Coisa de louco é ótimo, né? Coi de louco. Coisa de louco é o Ratinho que fala isso. Coi de louco. Meu grande amigo Ratinho, Carlos Massa. Fez você implante, tá bem, meu agora querido? Tá bonitão. O Ratinho fez implante, você vê, tá bonitão agora. Tá crescendo. Eu também fiz, ó. Isso aqui é tudo um replantio, ó. O seu é original de fábrica. O meu ainda, é né? original. Eu encontrei ele no Jaça, ficou bonitão. No Jaça? Aliás, um beijo pro Jaça também. Um beijo pro Jaça. Vivi, pô, uma honra ter você aqui, cara. Sei que você dormiu pouco essa noite. Meus trajes sem fazer a barba, etc. É que eu acordei agora há pouco, porque eu fiquei estou escrevendo meu novo livro, então eu fiquei até 4h30 da manhã trabalhando. Tem título? Tem. Chama Sodomarxista. Sodomarxista. Eu li o Mussolini, eu li o Antifascistas Fascistas, achei muito bom. Esse é um livro mais desse, Sodomarxista, o Homo Imbecil Transcoletivo. Eu acho demais essa visão nada ortodoxa do Pavivi. Não, é super ortodoxa. Super ortodoxa? É verdade, porque o gay que fala que é marxista, ele não sabe o que é marxismo, em primeiro lugar. Faz sentido. Né? Então, eu fui processado por homofobia, porque teve um vídeo, né, que um camarada ele dizia o seguinte: porque nós, marxistas raízes, nós não podemos deixar as pessoas de extrema direita terem liberdade de expressão. Aí eu falei, querido, se você fosse marxista, você tinha que ir para um campo de trabalho forçado aprender a virar homem. Aí ele falou que eu sou homofóbico. Não, é Marx que é homofóbico. E aí eu explico tudo isso no livro com vasta literatura. São 100 e poucas páginas mostrando pela literatura marxista que ele não sabe o que é marxismo. É duro discutir com quem estuda muito, tá? Já adianto você que vai fazer o seu comentário aqui, a gente está ao vivo, tá? Mas em base legal a sua pergunta, porque criticar quem estuda fica difícil. O Thiago, eu estava dando uma lida aqui, não sei se é mentira o que está escrito na internet, mas até grego ele fala um pouquinho, francês... Não, um pouco não, eu falo grego, falo muito. Fala grego, fala francês. Eu fui para a França agora, tive que me virar no inglês, porque o francês começava a falar, eu não conseguia ativar a tecla SAP. E eles falam inglês uma coisa horrorosa, francês. Mas eu acho que é por isso que deu certo comigo, porque o meu inglês também é ruim. Aí, como bate os dois ruins, os dois se entendem. Quando um é muito bom, fica difícil. É equação, é uma questão de equação, deu uma equalizada. E o mais legal é que quem está perto fala, nossa, você fala muito inglês. Mais ou menos, você vai entender. Opa, Vivi, vamos aproveitar você aqui, eu sei que tá correria, vamos ver quanto tempo dura aqui essa live, né? Você estava lá no programa dos Pingos nos Is, era muito bacana. Eu assistia diariamente, assim como eu assistia o Morning Show, né, diariamente. Da Jovem Pan. A extinta Jovem Pan. Você tem saudade da extinta Jovem Pan? Você acredita numa volta? Porque agora o André Marinho voltou, né? O André Marinho teve aquele rolo lá na entrevista do Bolsonaro, você lembra bem? Eu fui na Jovem Pan lançar esse livro aqui, ó. Eu fui lá, em 3 dias depois, o Marinho foi demitido porque teve aquela entrevista do Bolsonaro, né? E ele voltou agora. E aí, por isso que eu falei, tem que fazer essa pergunta para a Vivi. Você acha que tem chance de uma volta futura? Não, volta não tem.
Saudade eu tenho, óbvio. Afinal de contas, foi a casa que me revelou. Mas é aquela coisa, né? A gente não pode ter gratidão gratuita também, né? A gente tem que dar valor. Porque do mesmo jeito que eu sou grato à Jovem Pan, eu fiz por merecer aquilo que eu conheci através dela. Sim. Aquilo que me foi possibilitado através dela. E uma vez que a Jovem Pan hoje ela tem uma linha editorial de não confronto ao governo, ela se tornou uma direita autorizada, desde que não mencione o nome Lula, desde que não mencione o nome da Janja, desde que não mencione o nome de ministro do STF, desde que se pasteurize a notícia para se dizer aquilo que pode e o que não pode falar, uma vez que eles estão recebendo verba do governo federal, né? Isso segundo informação do próprio dono da emissora. Se for mentira, isso é mentira dele. Então já estou revelando a fonte diretamente. Então não tem espaço, porque eu não... Para que eu vou votar para uma emissora, por mais que eu ame esta emissora, por mais que eu tenha uma memória afetiva gigantesca por conta dela e em razão dela, sou fã da emissora desde que eu sou criança. Uma das maiores alegrias da minha vida foi trabalhar ao lado do Emílio Surita, que eu sou fã desde que eu tenho 7 anos de idade. Então é uma coisa muito louca. Então, por mais que eu seja fã incondicional do Emílio, por mais que eu seja fã da Jovem Pan desde criança, eu não tenho uma qualidade que é moderar o discurso. Não que eu seja imoderado, mas que eu seja sempre expresso e explícito. E eu não consigo ser de outra forma a não ser expresso e explícito. Sim. Eu tive aqui o Joaquim de Carvalho, ele que fez um documentário do Adélio. A gente vai fazer essa pergunta sobre o caso Adélio para você também. Mas como a gente entrou nessa questão do jornalismo esquerda ou direita, o que a gente vê é uma esquerda falando, olha, essa direita vai trazer muito retrocesso, pode pôr vocês de volta numa ditadura militar, né? Pode censurar vocês, eles são fascistas. Mas, na verdade, o que a gente vê é uma esquerda querendo empoderar uma emissora, querendo censurar o YouTube, né? Você hoje é um youtuber também e está sentindo na pele esse perigo de você falar o que pensa ali, e a qualquer momento a gente tomar um bloco, que é o caso do meu canal aqui também. Como que você vê essa questão da esquerda querer colocar o medo em quem é da direita e aplicando essa censura, esse fascismo, essas tentativas de restringir, dando lá o Brasil, União e Reconstrução na tela da Rede Globo, e achando que assim ele vai conseguir calar todos os canais do YouTube? Existe alguma chance de empoderar a Rede Globo e calar todo mundo de novo, na sua visão? Eu acho que depois do caso Elon Musk, isso ficou um pouco mais difícil. Esse caso ele é um intrincado de coisas. Tem um livro interessante de um filósofo sociólogo português chamado João Bernardo, se chama Labirintos do Fascismo. É um catatal de 900 páginas. No Brasil, eu não sei se ele foi editado, mas assim, ele foi, quando foi, ele está em 6 volumes de 300 páginas, porque a letra é maior, então dá 1.200 páginas. E nesse livro, uma coisa interessante a se notar é que ele demonstra farta, fundamentadamente, que todo movimento progressista, todo movimento de esquerda atual, ele adota técnicas diretas do fascismo italiano. Por exemplo, tentar colar no Bolsonaro a imagem de fascista, coisa que ele nunca foi. Tá? E eu tive todas as discordâncias com o Bolsonaro. Hoje eu sou amigo do Bolsonaro, aliás, ele é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. Mas quando ele era presidente, eu fui um crítico das coisas do governo dele, porque um crítico, se não faz crítica, não é merda nenhuma. Um crítico faz crítica. E como dizia o Milor Fernandes,
Jornalismo que não critica não passa de armazém de secos e molhados. Né? É uma casinha de venda. Mas é o seguinte, e o Bolsonaro ele é uma pessoa tão humana, tão do bem, não é à toa que ele é o fenômeno que é. Uma vez o Magno Malta falava comigo, ele falava, olha, Pavinato, alguém pode gostar ou não gostar do Bolsonaro. Eu posso gostar ou não gostar do Bolsonaro, e ele gosta muito. Mas ninguém pode não reconhecer que esse homem é um fenômeno. Onde ele vai, ele angaria multidões, e com essa deixa a gente já pode entrar até no assunto, porque foi no meio de uma multidão que ele levou a facada. Ele angaria multidões, ele não tem medo, ele tem contato direto com as pessoas. Eu fui para a posse do presidente Milei, e ele é assim, ele foge da segurança, e se o povo lá está acenando para ele vai até o pessoal. E vai, e abraça, e conversa, e tudo isso é muito genuíno. E fala as piadas sem graça dele, porque é genuíno, é de verdade. É genuíno, não de José, é genuíno que é de mentira, mas é genuíno porque é verdadeiro. Então é uma coisa maravilhosa. Então eu tive todas as críticas, não posso deixar de reconhecer que ele é um fenômeno. Apesar de todas as críticas, nós já conversamos muito sobre as minhas críticas e ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Então, eu fazia todas as críticas porque sempre fui o crítico. Agora, chegar no governo Lula e não poder fazer crítica, quem é um fascismo? E de todas as críticas que eu fiz ao Bolsonaro, uma eu sempre deixei muito claro. Eu não vou endossar o coro dos que chamam o Bolsonaro de fascista, porque para ser fascista requer talento. Você precisa ter um quê de psicopatia para ser um fascista, para ser um líder fascista. E o Bolsonaro pode ser chamado de tudo, menos de psicopata. Porque ele chora, ele se importa, ele sofre, e psicopatas não passam por isso. Né? Psicopatas olham para a imprensa quer perguntar alguma coisa e o psicopata responde nem a pau. Né? Se a DSM tivesse que ser escrita com um exemplo novo, eu usaria este exemplo que eu acabei de citar, que eu não vou falar o nome, porque chega a ter muito processo, já não preciso de mais um. E eu falei, vocês podem reclamar de tudo, né? Chamar de genocida, não é o termo genocida, pode ter sido um irresponsável na Covid, pelo menos na comunicação, porque na prática ele foi o presidente no mundo que mais vacinou, dada a extensão territorial continental brasileira, ele foi o presidente que mais vacinou de graça no mundo com 4 doses. Então, se ele não tivesse adotado o discurso que ele adotou, erroneamente, muito em razão da assessoria equivocada que ele tinha à época, ele tinha ganhado o Nobel da Paz. Nenhum outro presidente no mundo vacinou tanto de graça quanto ele. Agora, você vê o Lula. Nós temos a vacina disponível para compra desde o começo de março de 2023, a vacina da dengue. E ontem nós tivemos o resultado que o Brasil teve o recorde de casos de contaminação por dengue da história. Estou falando em 4.200.000 casos de dengue, e essa era a previsão que o Ministério da Saúde fazia para o ano de 2024. Nós estamos em abril, em 4 meses, nós já atingimos a previsão do ano, e a previsão do ano é a mais pessimista de uma série de 15 anos. Nós tivemos 4.200.000 infectados de dengue e mais de 4.000 mortos. E a vacina já podia ter sido comprada em março. Aí eu pergunto, por que o Lula não é genocida? Por quê? Aí eu uma vacina que já existia, né? Que já estava aprovada pela Anvisa. No caso da Covid, vale lembrar, quando começou a onda, Bolsonaro compra a vacina, sequer ela estava aprovada pela Anvisa. Pronta. Quando ela foi aprovada pela Anvisa, ele foi chamado de genocida porque entre a aprovação e a compra da vacina passaram-se
264 dias. No caso do Brasil, entre a aprovação da vacina da dengue e a assinatura de compra do primeiro lote de vacina, passaram-se 300 dias. Se o Bolsonaro é genocida porque ele demorou 264, o Lula é o quê quando demorou 300? O Lula é genocida Gold, genocida Platinum, genocida Black Diamond, é aquele genocida que entra no aeroporto, não carrega nem a mala de tão VIP que ele é. E o detalhe é que o Bolsonaro demorou 264 dias para comprar dose para o país inteiro. O Lula levou 300 dias para comprar dose para 1% da população. Então é o genocida dos genocidas. E a minha conclusão, ao final de 2022, foi o seguinte: o que esta imprensa fez foi fazer de um presidente fascista para que eles pudessem eleger um fascista presidente. Porque se você pega, e eu não estou falando isso de orelhada, se você vê a minha biblioteca de Segunda Guerra e de movimentos totalitários aqui, eu li praticamente todas as biografias de Mussolini. Quando você lê os escritos pessoais de Mussolini, você vê o Lula na sua frente. Ele é muito semelhante, a persona do Lula é muito semelhante à persona do Mussolini. Então, eles inventaram que o Bolsonaro é fascista para que eles pudessem eleger um fascista que é o Lula presidente. Foi isso que aconteceu. E é claro que houve um consórcio da mídia. Por quê? Porque o Bolsonaro não soube lidar com ela. Porque começou a falar da Globo, mas não cortou as verbas publicitárias da Globo. Não aumentou, não diminuiu, mas a Globo continuou ganhando aquilo que ela ganhava do governo até então. Os jornais ficaram todos pistolas com ele porque ele fez uma lei muito racional, aliás, uma lei sensacional, uma lei para tirar do Brasil uma coisa arcaica e desnecessária, que é publicar o balanço de empresa aberta em folha de jornal. Você tem que comprar lá 20 folhas do Estadão, 20 folhas da Folha, 20 folhas do Globo, para publicar o balanço da sua SA. Ele falou, não precisa mais, agora vai publicar online. Ninguém lê esta merda. Pois é. Mas isso era uma das grandes fontes de renda do jornalismo tradicional. Então ele irritou todo mundo, todos se consorciaram. É claro, porque a assessoria do Luiz Inácio deve ter prometido algo de muito bom a eles, e veja que a Globo teve o lucro que teve. Eu não teve nem vergonha de publicar no Valor Econômico, que é da Globo. Pois é. Não teve nem vergonha de publicar no Valor Econômico o lucro astronômico que eles tiveram e dizer, fizemos as escolhas certas. É claro, fizeram as escolhas muito certas. Muito certas. Teve até comemoração na redação, né? Você tem a formação jornalística também ou é só do direito? Não, a minha formação é jurídica. Só jurídica. Mas você viu na redação? Eu fiz essa pergunta. Pós-graduação, mestrado, doutorado e terminando o livre docência. Mas tem uma coisa. Eu fiz essa pergunta para o Joaquim de Carvalho, que é um jornalista esquerda, que veio aqui, que fez o documentário, até que nós vamos assistir um trechinho já. E falei, Joaquim, na época sua de jornalista, raizão, o Joaquim é um cara que investigou muito o caso Adélio, não sei se você chegou a ver alguma coisa, mas ele é o que chegou mais perto, chegou perto da irmã do Adélio. Você falou investigar. Como você faz pós, mestrado, doutorado e livre docência, o que é um trabalho de titulação acadêmica? É investigação sobre um tema. Então, quando você faz um mestrado, um doutorado e uma livre docência, você sabe que você tem que ir atrás de todos os elementos e todas as provas para sustentar a sua tese. Você sabe que você tem que entrevistar tudo e a todos para confirmar a tese ou descartar a tese. Então, fazer uma pós-graduação séria é você fazer um trabalho de investigação sério para que você chegue num resultado que seja verdadeiro. Não estou dizendo que seja verdade nem a mentira, mas que seja verdadeiro, seja respaldado por esses elementos. Então, essa experiência de ter a seriedade de investigar para comprovar aquilo que se diz
Isso eu aprendi ao longo de mais de 20 anos de pesquisa em direito. Agora, jornalista, eu não tenho a formação, mas uma vez que o Supremo decidiu já, isso há quase 20 anos, mais de 10 anos, que basta você exercer e requisitar o seu credenciamento, o MTB. Eu sou um jornalista com um MTB. Não fiz faculdade de jornalismo, mas aprendi na minha vida e sei como ninguém o que é a pesquisa, a investigação e a entrevista para a produção de uma tese. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.